Fala pessoal, tranquilo? Agora a gente vai fazer mais a parte de execução dos testes que a gente fez na aula passada, tá? Então, para rodar esses testes, a gente tem uma configuraçãozinha, porque a Tease, você programa o teste nela e ela vai compilar esse teste, vai transformar esse teste em um robot, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa da mesma configuração do robot, tá? Então, aqui no README desse projeto, que eu também vou deixar na descrição, tem como instalar. Primeiro, tu vai precisar do Python. Então é bem simples ali, de acordo com o seu sistema operacional, você vai ter o sitezinho aqui, tá? Para fazer o download do Python, super tranquilo, certo? Além do Python, você também vai precisar instalar o pip. Eu vou deixar na descrição uma série de tutoriais aqui para vocês instalarem, não se preocupem com isso. Se tiver qualquer problema, já pode mandar ali no grupo do WhatsApp ali para a gente resolver esse problema o quanto antes. Eu não vou instalar passo a passo esse problema com vocês, até porque o meu computador está configurado, tá? Então, outra coisa é que essa configuração também é mais geral, vocês vão conseguir bastante informações na internet e vai ser super tranquilo. Os únicos problemas que vocês podem ter é em relação ao pip, que alguns não vai ter esse 3 na frente, né, porque o pip 3 é do Python 3, mas pode ter só pip em alguns sistemas operacionais. Em outros pode necessitar o comando Python pip, né, mas não é muito comum, tá? Além disso, a gente tem o Chrome Driver aqui, que vocês vão precisar dele para isso, tá? O que é? A gente tem o nosso browser, mas o nosso computador, os nossos testes não conseguem conversar direto com o browser, né? Precisa de alguém para fazer o meio de campo. Então vocês vão precisar vir aqui em ajuda sobre o Chrome. Daí vocês vão conseguir ver aqui a versão do Chrome de vocês, 87 e tudo mais, não se preocupem com isso. Aí vocês vão vir aqui nesse site do Chrome Driver aqui e baixar o driver relacionado. No meu caso seria essa versão do driver. Depois disso, vocês vão pegar esse driver e colocar ele no path de vocês, tá? Como assim? No Windows é bem legalzinho. Tu pega lá o arquivo chromedriver.exe que tu vai baixar e vai colocar na pasta Windows. No Mac dá para instalar via Braille e no Linux dá para tu instalar via sudo apt-get, tá? Então super tranquilo também. Então essa configuração tá aqui, essa instalação aqui também tá aqui e o framework que a gente vai utilizar é o Robot. Então qualquer dúvida vocês vão conseguir baixando por aqui, tá? Aqui também tem um método de instalação via pip, certo? Então vamos lá agora para como a gente vai funcionar. Depois que esse teste for compilado, ele vai gerar uma série de códigos, como eu falei para você, Robot, só que eles precisam conversar entre si. Como é que a gente vai fazer eles conversarem entre si? Aqui a gente vai baixar essa estrutura, tá? Então eu vou clonar. Se você quer usar esse projeto seu, tudo mais, você pode clicar em Use this template. Então eu vou dar um git clone aqui. Por que a gente optou por fazer essa estrutura, tá? Por que a gente, não só gera o código, importa todo mundo e funciona? Não, porque o nosso código gerado pela Tease ele é legível, vocês vão conseguir fazer manutenções nele. É possível depois que na próxima aula a gente vai ver o Tease gerador gere alguma sequência que para ti não faça sentido e você pode excluir, você pode editar os seus testes, então super tranquilo, tá pessoal? Então aqui a gente já baixou, vamos abrir o Tease Structure aqui, tá? Então eu vou abrir ele aqui no nosso code ponto, certo? Então aqui tem a nossa estrutura, tá? Então ela já vai baixar aqui na nossa estrutura certinha, bonitinha, tá? Então qual que é o nosso próximo passo? A gente vai vir aqui no nosso MPS, tá? Então aqui, ó, eu falei para vocês, como eu disse na aula, eu ia terminar, clicar no botão 3, botão mais, botão igual, na soma 5, verificar. Optei aqui por verificar a soma 5, usar uma espera, um wait condition, em JavaScript, tá? Ao invés de executar um JavaScript. No final, vai dar na mesma, tá, pessoal? Mas tem um semanticamente diferente, mas não tem muita diferença entre eles, tá? No nosso contexto. Então, o que acontece? O nosso cálculo soma 5 ficou muito macro. É verdade, mas é porque a gente está testando uma calculadora. Então, ele faz sentido, é uma série de ações que faz sentido. Na sua aplicação, por exemplo, pode ser um login. Então, sei lá, fazer login como administrador. Aí tu vai ter as etapas, os usuários, fazer esse login como administrador. É uma ação que vai valer a pena, uma ação melhor do que tipo, clique, insira o valor tal no campo, insira o valor tal no campo, sabe? Então, desse modo, o cálculo soma 5 ficou muito amplo, mas a gente vai conseguir gerar umas sequências legais lá depois com o nosso calculator, tá? No flow test eu também criei um outro flow, né? A gente tinha um cálculo soma 5, eu criei o mesmo fluxo do outro jeito aqui, né? Falando, clica no botão 2, depois no mais, depois no 3, depois no igual,
Depois verifica a soma 5, certo? Então, agora o que a gente vai fazer para gerar esse teste? A gente vai clicar aqui no tease.sandbox, make solution, tá? Depois que tu der esse make solution, você pode vir aqui no sandbox aqui e clicar em preview generated text, tá? Clicando nesse preview generated text, vai gerar uma série de arquivos. Você pode ver aqui que tem um JSON só, que é o que a gente vai usar na próxima aula, e tem os outros arquivos aqui que são robots. Olha, eles são super tranquilos, tá? Tem uma sintaxe super simples, vocês vão entender tranquilamente para fazer manutenção, se você quiser fazer manutenção direto no script, tá? A gente está utilizando uma versão beta, tá? Então a gente vai lá na nossa pasta que tem a tease mesmo, né? Então a gente vai dar um open ponto lá pra gente ver. Essa aqui é a pasta que tá a tease. Então vocês vão ver aqui que tem languages, né? Aí tem a tease, que é a nossa linguagem. O que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando no sandbox, a gente gerou um código e ele tá aqui dentro, tá? Então aqui tá o nosso código que a gente gerou. Cara, tá meio complicado, Yuri, ainda tá meio ruim de usar. Ainda é uma versão de teste, tá? Então a gente está mudando, esse negócio não vai ser gerado aqui dentro, a gente vai gerar ele e exportar ele fora, mas por enquanto ainda está nessa versão. Então como é que vai funcionar? A gente tem uma pasta aqui chamada components, que está escrito, ó, o arquivo de components é aqui. Então a gente vai pegar esse arquivo de components e colocar aqui dentro, tá? Não precisa preocupar com nada, você pode deletar o outro arquivo de components, super tranquilo, deixa só o seu. Arquivo de config, então a gente tem o arquivo de configuração e o page register, né, que são os nossos arquivos de configuração. Então vamos lá, arquivo de configuração, vamos lá pegar o nosso page register e colocar aqui. Depois é só pegar os outros aqui e deletar, beleza? Então até agora tudo certo. A gente tem as nossas páginas e a gente tem os commons, né? Que os commons são o que as páginas têm em comum, geralmente são os hooks relacionados à abertura, fechamento de testes, tá? De browsers, essas coisas. Depois a gente vai pegar o nosso page register, né? Colocar aqui por fora, tá? Page, não é bem aqui, o page register a gente já colocou, desculpa, pessoal. Então vamos pegar aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó, no nosso page, são arquivos de página. Quais são os nossos arquivos de página? A gente só tem uma página, que é o calculator homepage, tá? Então é esse arquivo, a gente vai apagar o arquivo extra que sobrou aqui, tá? Eu também já vou puxar e apagar esse arquivo aqui, porque ele vai me incomodar aqui nesse canto aqui até o final, certo? Então, beleza, até agora a gente já colocou os commons, já colocamos os nossos pages, e agora a gente falta o quê? Só os nossos testes, né? Que são esses flow testes aqui, tá? Então, a gente pegou, colocou nossos testes aqui, né? Então, vamos deletar esse arquivo aqui. Então, agora vamos abrir o nosso projeto aqui e vamos ver o que aconteceu, tá? Vamos lá, agora a gente tem os arquivos de fluxo, a gente tem os arquivos de páginas e temos os imports todos bonitinhos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai executar. Pode abrir um terminal super tranquilo aí nessa pasta, tá? A gente tem também lá no próprio tease, lá, vamos abrir o configurator aqui. Aqui também tem um comando para rodar, tá? Que é robot-d.logs testes. Por que o .logs, tá? Então vamos lá, ó, robot-d .logs testes. Por que isso? O -d.logs quer dizer que todos os logs que forem gerados, eles vão para dentro da pasta logs, porque ele gera um relatório em HTML navegável, então a gente vai precisar disso. E depois os testes, que são aonde estão nossos testes, né? Aqui quer dizer que a gente vai executar o robot, salvar os logs na pasta logs e executar todos os testes da pasta testes. Então vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, basicamente, é assim que tu vai rodar os testes da tease, tá? É super tranquilo, não precisa se preocupar com isso. A gente vai encontrar agora 2 erros super simples agora que a gente vai resolver. Então, os primeiros testes que a gente rodou, o que aconteceu? Deu falha, mas por que deu a falha? A gente não executou a nossa aplicação de testes, né? Então, vamos lá executar ela, que faltou só o básico, né? Vamos lá em ARM Start. Então a gente vai executar a aplicação de testes aqui e vamos ver se a tease conseguiu fazer esses testes, tá? Então tudo que eu quero é que vocês façam essa parte, verifiquem mesmo, tá aqui. Vão vendo nas descrições dos vídeos, né, os formulários que eu vou deixando para pedindo os feedbacks mais parciais de vocês, tá? Então agora vamos rodar de novo os nossos testes, né? Porque agora a nossa aplicação já está rodando aqui, ó. Então vamos lá, 3 e... Então, aqui já são os testes feitos na tease, tá? Então vai abrir sempre um browser,
Daí esse browser vai fazer, ó, é bem rápido assim, vai abrir outro browser para o próximo teste, né? Os dois são Soma 5, só que é um pouquinho diferente. Aqui a gente já fez os dois testes passou. Vocês vão poder ver que a gente tem um arquivinho, ó, uma pastinha chamada logs aqui. Vamos ver os nossos logs lá, tá? Então, clicando aqui, vocês vão ter um HTML navegável. Deixa eu só pegar ele aqui para abrir ele em um browser, tá? Então vamos abrir aqui num browser, certo? E aqui tem os nossos testes. Olha, a gente tem o teste Soma 5, tem um relatório, tudo que ele fez no Start Test. Ele fez aqui todas essas ações, olha, no cálculo Soma 5. Esse cálculo Soma 5 foi usando o macro, tá? A nossa versão macro. E no final do teste aqui, Finish Test, antes dele fechar o browser, ele ainda captura o estado final da tela. Então ele ainda vai te dar um feedback para tu ver, olha, o meu teste passou, mas será que ele passou mesmo? Será que não tinha um botão quebrado, alguma coisa assim? E aqui, ó, o teste Soma 5 separado, que a gente fez lá, ó, clica no botão 2, 3, tal, verificar Soma 5. Certo, pessoal? Então, era essa aula de como tu rodar o teste na Teasy. Agora a gente vai ver como gerar esses testes, vai ser bem legal também, utilizando o Teasy Generate, tá? Vai vir na próxima aula agora. Fiquem ligados aí nas descrições que eu vou deixando ajudas para vocês, vou deixando links auxiliares ali para quem tiver problema de instalação e também vou deixando uns formulários para vocês responderem assim super rápido para coletar o feedback e melhorar ainda mais a linguagem, certo? Então, valeu!